Olá, tudo bem? Meu nome é Angélica, nós estamos iniciando o nosso podcast. Eu falo aqui de Porto União, sou mediadora judicial, sou educadora social. Estou ali caminhando para a segunda fase da ordem. Você viu, né, Carlinhos? Agora está quase certo, é dezembro. Acho que Tá não passa dessa vez. chegando! Está chegando. Então é isso, eu sou a Carline, como a Angélica disse, falo aqui de Maringá, né, nosso lindo estado do Paraná, e sou advogada e venho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre temas que precisam ser descomplicados para você. E Hoje eu Angélica, fala aí quem vai estar com a gente hoje. Hoje eu não estou com inveja branca do pessoal de Maringá, viu, Carline? Hoje aqui em Porto União tá calor, certo? Estamos com 32 graus, não estou com inveja nenhuma. Não sei se a Cibele vai estar com inveja da gente, ou a Gláucia também, porque a Gláucia é de Ponta Grossa e a Cibele é do Rio Grande do Sul e vem conversar com a gente sobre esse tal de justiça restaurativa. O que é, como está sendo usado, como foi implantado. Dá dica para o pessoal para bater lá no Sejusc, ou bater lá nas varas e falar assim, quero JR no meu processo, quero poder fazer JR, né, para resolver o meu problema. E daí lembrando, Carline, que a gente falou sobre democracia primeiro, depois mediação, depois gênero, e a gente comentou que a JR é uma forma de democracia, porque é o momento que as partes têm de conversar sobre o seu próprio problema, resolver o seu próprio conflito. Elas vão lá, falam com elas, conversam entre elas, se entendem. Então, assim, não tem meio mais democrático dentro do âmbito jurídico do que a JR, né? Vamos Tornando chamar as as partes meninas? ali, né, Angélica, como protagonista da resolução do conflito. É Maravilhoso. isso aí. Vamos chamar as meninas, então, para essa nosso bate-papo aqui no nosso podcast Descomplicando, que já estamos na nossa quarta edição, né? Já estamos aí falando com o pessoal um pouquinho mais, para o pessoal tentar entender um pouquinho dessas falas do direito aí. Então, vou chamar a Cibele, quero que ela se apresente, é uma grande amiga aí de longo tempo. Vamos lá, Cibele, apresenta aí para o público. Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui, poder participar junto com vocês. Meu nome é Cibele, sou de Maringá, mas atualmente moro no Rio Grande do Sul, onde trabalho como assessora de uma juíza maravilhosa que me apresentou a justiça restaurativa, e desde então a gente tem utilizado ela da melhor forma por aqui dentro do Juizado da Infância e Juventude e também como vara criminal, na medida do possível, né? A gente tem várias técnicas que a gente vai comentar um pouquinho aí, junto com vocês, para poder explicar como funciona, como ter acesso à justiça restaurativa e se beneficiar dessa metodologia tão rica, né, e tão importante nesse âmbito judiciário e também social, né? Exatamente. Vou chamar também a Gláucia, que é lá de Ponta Grossa, trabalha no Sejusc de Ponta Grossa com JR, ela é psicóloga, pessoal, tomar cuidado, ó, tomam 3 do direito aqui, com a da psicologia, ela vai ficar de olho na gente para ver como a gente está se comportando, vamos ficar esperto com ela. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Como a Angélica me apresentou, eu sou psicóloga, trabalho no Sejusc Ponta Grossa. Lá eu sou responsável pelos atendimentos, pela coordenação também dos casos, né, da justiça restaurativa. E também participo dos projetos, particularmente o projeto que diz respeito ao atendimento às vítimas, né, do sistema vítimas de crimes, né, a interação da vítima com o sistema de justiça, que é algo que eu fui conhecer e fui me interessar depois que eu conheci a justiça restaurativa. Então, estou estudando sobre isso, a gente nunca para de estudar sobre isso, né? Estou animada aqui, estou à disposição de vocês para participar. Muito Vamos bom. lá, Então, Carline. para a gente começar, né, eu acho que seria interessante, até direciono para a Cibele. Cibele, fala para o pessoal o que é a justiça restaurativa aqui no Brasil, como funciona. Fala um pouquinho para a gente, introduz isso aí. Bom, a justiça restaurativa é uma técnica diferente, né, em que é utilizada na intenção de solucionar conflitos e evitar conflitos. É uma técnica utilizada já primeiramente fora do país, né, nos Estados Unidos, desde, acredito, se não me falha a memória, 2012, mais ou menos,
Isso, 2012 veio a primeira resolução lá nos Estados Unidos, e depois, então, foi encaminhada para o Brasil, primeiramente ali São Paulo, né, e Minas e Rio Grande do Sul. A gente vem utilizando aqui no Rio Grande do Sul, principalmente dentro do âmbito judiciário, embora todos os facilitadores, que são as pessoas que obtiveram esse curso oferecido pelo Tribunal de Justiça, a gente trabalha com uma multidisciplinaridade, né, onde tem psicólogos, conselheiros tutelares, pessoas que compreendem ali toda a rede CRAS, CRAI, né, sempre na intenção assim, de se tornar bem multidisciplinar e poder atender a demanda de diversos âmbitos, né? Sempre com essa intenção de solucionar os conflitos. Aqui em Gravataí, em específico, que é onde a gente atua, a gente trabalha especificamente com o Juizado da Infância e Juventude ligado ao Tribunal de Justiça. Mas, como as pessoas que fizeram a formação, cada uma trabalha dentro do seu nicho ali, né? Elas também acabam aplicando essas técnicas, né, de círculos de paz, de círculos de solução de conflito, né, também para poder favorecer dentro do trabalho delas, né, poder trazer o benefício para dentro do trabalho delas. Então, eu digo assim que é muito, muito rico, porque é algo que você não utiliza só para você, porque a gente aprende muito também fazendo círculos, né, mas a gente consegue beneficiar muitas pessoas, seja dentro do âmbito judiciário, como da sociedade também. Certo. Daí, pode falar, Carline, sem problema. Eu tô ouvindo aqui as meninas, porque eu adoro o JR. O JR eu conheci em 2013, assim, e eu acho que as meninas vão trazer muita experiência e dúvidas, né? Porque quando surgiu o JR para mim em 2013, foi assim, dentro da escola, né? E depois eu fui conhecer JR dentro do judiciário em 2018. Então, tem um lapso temporal aí muito grande, né? E daí, uma pergunta que a gente sempre fica pensando, né? Qual o objetivo da justiça restaurativa dentro dessas duas escolas? Igual a Glaucia acho que vê dentro da escola isso sendo usado em Ponta Grossa, se não me falha a memória, já existe o JR nas escolas, né? Como uma forma preventiva, e também a Cibele falou no caso dentro do judiciário e também dentro da própria vida, né? Eu acho que o JR ele é muito amplo, né? Quais seriam os principais objetivos da JR mesmo? Acho que objetivos e benefícios, né? Uhum. Eu vejo, assim, a justiça restaurativa como algo maior, como trazendo toda uma filosofia, pressupostos, né? E algumas metodologias são utilizadas para você realizar esses princípios, esses valores restaurativos, que é a inclusão, que é a participação, que é a horizontalidade, que é a igualdade, enfim, que é o encontro. E eu acredito que, por uma convergência de fatores, o círculo de construção de paz é a metodologia mais empregada no Brasil, quando a gente associa à justiça restaurativa. E o círculo de construção de paz, ele pode ser utilizado em diferentes níveis de intervenção. Então, a Kipranes, quando veio para cá, ela desenhou uma pirâmide e aquilo clarificou muito essa ideia para mim, porque na base da pirâmide, se a gente for pensar os níveis de atenção da saúde, da assistência social, a gente vai pensar em 3 níveis mais ou menos, né? Atenção primária, atenção de média complexidade, atenção de alta complexidade, né? Isso funciona na saúde, isso funciona na assistência, como se divide. E na atenção primária, em relação, né, à pirâmide, a base da pirâmide, estão os círculos de baixa complexidade, ou os círculos de fortalecimento de vínculos, de criação de comunidade, de pertencimento. A escola, né, a experiência que nós temos em Ponta Grossa, que incluiu as práticas restaurativas no seu modo de funcionar, ela mudou muita coisa para além dos círculos. Os círculos e a justiça restaurativa trouxeram essa visão mais de inclusão, de participação, de pertencimento, mas muita coisa além disso foi criada, né, a partir da justiça restaurativa. Então, lá são realizados círculos temáticos, círculos nas turmas, nesse colégio, né,
círculos de fortalecimento de vínculos. Nós, inclusive, capacitamos adolescentes como facilitadores, né, e eles também eles realizam e participam dos círculos com as turmas menores, né? Enfim, eu vejo que tem esse objetivo mais de fortalecer o vínculo e de trazer uma noção maior de pertencimento àquele espaço. Né? Se a gente for pensar que o pertencimento é uma necessidade humana universal, todos nós temos necessidade de pertencer a um espaço, a um grupo, a um lugar. Né? E a escola, ela se torna um fator de proteção à medida que eu me sinto pertencida a esse espaço. Não quando eu estou, né, matriculada somente, mas quando eu realmente me reconheço e que faço parte daquele lugar. E eu acho que a escola, quando trouxe as práticas restaurativas, ela atuou dessa forma. Tanto é que os alunos, eles não queriam mais ir embora, eles tiveram que providenciar almoço para os alunos ficarem na escola, que eles queriam ficar de tarde lá, participando dos projetos. O número de aprovações no vestibular aumentou, né? Porque as pessoas, a gente tem que pensar no ser humano enquanto seres emocionais, e nós temos que falar de emoções, e nós temos que ter espaços para isso. Então eu vejo que esses círculos da base da pirâmide, lógico que tem também os círculos conflitivos, né, para resolução de conflitos, mas eles são em número menor. Né? Depois que eles incluíram a realização dos círculos de construção de relacionamento, o número de atas diminuiu muito, e o colégio tem tudo isso documentado, né? E não foi uma mudança que levou 10 anos para acontecer, foi uma mudança que foi levando assim, ó, 1 ano, pouco tempo, você já vê resultados, porque você passa a olhar o aluno aí, né, na sua qualidade humanizada, os professores também. Né? E aí no Sejus que a gente atende os casos que trazem uma maior complexidade, que são casos conflitivos, e aí realizamos pré-círculos, círculos, pós-círculos. Também utilizamos a metodologia da conferência de grupo familiar, conforme o caso, né, que a gente atende. Mas aí o objetivo é mais auxiliar as pessoas a transpor ou dialogar sobre aquela situação conflituosa, ou mesmo reparar danos, responsabilização do ofensor, né? Vai um pouco nesse sentido. Ô, Glaucia, e dentro do que você tem dito, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem o Dr. Marcelo Salmazo, né? Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, e olha só, ele conta uma história, na verdade, da dificuldade dele, que ele teve na escola, e ele queria escrever uma palavra. Ele queria escrever amarrou, e ele pede ajuda para a professora, e a professora fala, é marrom. Daí ele fala, não. E aí ele insiste, fala, professora, como escreve amarrom? Ou amarrou, né? Daí ela fala, é marrom. Ele queria dizer uma coisa para ela não entendeu, e hoje ele reproduz essa história como? Dentro da questão da justiça restaurativa. Às vezes, de um precisar entender o outro, na inocência da criança, tão pequeno quanto ele era, ele não conseguiu se expressar ao ponto de dizer para a professora o que é que ele sentia, o que é que ele queria dizer, o porquê ele queria escrever aquela palavra. Então, hoje, trazendo o aspecto da justiça restaurativa para o cenário psicológico, eu vejo o quê? Fácil. Na minha família, na rua, na comunidade. Se hoje eu perguntar para uma pessoa qual que é a pena para por exemplo, homicídio, as pessoas não sabem. As pessoas não deixam de cometer crimes pelo tamanho da pena. Então, tem uma tremenda inversão aí, ao meu ver, né, minha opinião, porque as pessoas não deixam de cometer crime por causa da pena. Falta o que é implantado no JR, conscientização. Trazer para a memória, por que eu ajo dessa forma? Por que eu agi assim? Na escola, por que eu agredi ele? Porque eu tenho agressão em casa. Então, é um ciclo que não vai acabar se a gente não olhar para o foco do problema. Para a gente parar de tratar sintoma e começar a tratar a origem do problema. Aí a gente vai entender que toda a sociedade tem responsabilidade e que também o fator psicológico está intrínseco ao comportamento, né, que é exalado nas relações sociais, né? A gente acredita que punição não resolve o conflito, né? O que traz aí um senso de mudança é a responsabilização, que é diferente da punição. E é eu poder entrar em contato com as consequências do dano que eu trouxe para a vida de alguém. Né? Isso a gente entende que faz diferença. Eu me recordo, acho que o texto Trocando as Lentes, do Howard Zehr, o livro Trocando as Lentes, ele começa contando uma história de um rapaz que foi cometer um assalto, né, numa moça, acho que ele estava dentro da casa dela ou no corredor de onde ela morava,
e ela se assusta, e ele se assusta, e ele tem uma faca, e ele acaba esfaqueando ela, e ela perde o olho. E aí ele vai lá para audiência. Isso é uma coisa que até essa semana passada eu estava assistindo o vídeo. As outras pessoas lá estão falando sobre aquela situação, e aí o Newsfeed vai trazer a ideia dos experts, né, dos terceiros que falam em nome das pessoas. Então, é o Ministério Público falando daquele caso, é o defensor falando daquele caso, é o juiz falando daquele caso, mas ele mesmo não é impulsionado ou motivado a se responsabilizar ou falar sobre o que aconteceu. Outras pessoas vão decidir sobre a vida dele. E semana passada, coincidentemente, estava assistindo uma audiência por vídeo de um caso que eu atendo as vítimas, né? E era o ofensor contando o que ele tinha feito. O que ele fez durou 2 minutos que ele falou. Aí as outras pessoas que não aparecem no vídeo, que daí é o Ministério Público, defensores, juízes, falam termos que eu, como psicólogo, são termos estranhos, e eu fico imaginando, ele não está entendendo nada do que essas pessoas estão falando, essas pessoas vão decidir sobre a vida dele, e assim, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, a gente, na justiça restaurativa, consegue compreender que é a responsabilização. Você tem que ser, de algum modo, impulsionado a se responsabilizar pelo que você fez, tomar conhecimento dos danos que você trouxe à vida de outra pessoa, para que assim você consiga entender e aquela ter uma experiência significativa na sua vida. E o Howard Zehr vai colocar, tem um texto muito bonito que se chama Jornada ao Pertencimento, que fala que as jornadas que vítimas e ofensores percorrem são jornadas muito semelhantes. A gente vai pensar que muitos ofensores passaram por situações de violência, seja violência estrutural, seja a violência física, seja qualquer outro tipo de violência, e reeditam essa violência numa outra vítima, né? Então, ele vai falar que vítimas e ofensores constroem jornadas semelhantes, né, para processar essa situação. E aí, quando você se torna vítima, né, isso é uma situação tanto humilhante, né, alguém que pôs numa posição que você não tem muito diálogo ali, alguém que pôs numa situação e você está à mercê daquela pessoa. Isso é um tanto humilhante, né? E muitas vezes eu quero retirar esse rótulo de humilhante, né? E muitas vezes, dor não transformada é transferida. Então, ele vai dizer que vítimas e ofensores constroem jornadas ao pertencimento de si, ao pertencimento do grupo, muito semelhantes nesse processo, porque talvez tenham histórias um tanto parecidas, né? Dentro dessa questão que acontece. Eu acho bem interessante a questão da JR, até mesmo, como eu estava falando com a Cibele, né, que ela falou assim, Angélica, só implantei, a gente só começou aqui, mas assim, é um pensamento assim, a JR usada dentro do judiciário, na parte da infância, que na realidade a gente fala infância, mas é em relação ao infracional, né, e hoje em dia também sendo utilizado a parte criminal, porque quando a gente fala assim, se aconteceu o crime, o que a gente vai analisar? A pessoa, ou o que é criminalizado? A pessoa ou o fato que ela exerceu? Então, eu me lembro muito daquele desenho dos Guardiões que o Papai Noel traz, né, as bonecas russas, que ele vai abrindo as bonecas e vai falando do cerne, né, da essência, que a pessoa ela tem essa essência ainda guardada dela, ela possui alguns valores dentro dela, né, e na JR a gente sempre fala que valor você quer trazer para essa roda. Isso a gente faz direto dentro da escola. Qual o valor tão bom que você queira trazer para essa roda? Para que ele possa observar que o que está sendo condenado e visto e que é o fato, certo? E não ele, porque ele por si só é um ser humano, né? Dotado de sentimentos, ele tem algo para ser dito, algo para falar, e principalmente ouvir a quem ele também agrediu. Eu acho que é importante essas duas faces. Então, esse filme me lembra muito. E eu lembro quando uma professora foi falar com a gente, ela falou sempre lembrar disso, né? Dessas bonequinhas russas, que a pessoa ela tem o seu cerne e que isso tem que ser levantado o tempo todo. O que a gente quer mostrar, o erro onde está no fato, e não na pessoa em si, naquele ser humano, né? E daí, Cibele, é uma coisa assim que eu fiz a minha pós agora, estou terminando ela em JR, em medida socioeducativa, eu achei assim muito frutífero todo o andamento, é do Ministério Público do Rio Grande do Sul, aliás, eu estudei sobre Caxias do Sul, que hoje é lei orgânica no município, o uso da JR na comunidade, eu achei isso fantástico,
né? E daí eu queria saber de você como a gente consegue usar isso, por exemplo, eu sou mãe do adolescente, eu queria que meu filho fosse visto de uma forma diferente, ele repensasse seus atos, como eu poderia também fazer isso? Quando vocês implantaram aí, qual foi o pensamento de vocês? E como essa parte poderia pedir? Porque às vezes a gente fica à mercê dos advogados, à mercê do defensor, à mercê do Ministério Público, mas a parte também ela tem voz, né? Ela pode fazer esse pedido. Como que fica daí? Com certeza. Como eu tinha dito, a questão da multidisciplinaridade, quando a gente constituiu o grupo de facilitadores, foi justamente pensando nisso, que a gente pudesse aplicar a JR em diferentes âmbitos. Então, na parte educacional, na parte a gente até comentou, né, na parte educacional, pensando nos jovens ali, só que eu tive experiência, por exemplo, de aplicar a JR dentro de universidade, né, no período em que eu estava ainda dentro da universidade, funcionou super bem, né, nos casos conflitivos, né, trazido para dentro do crime, a parte até de execução penal, a gente tem também casos aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul é precursor de tudo isso, né? Então, vocês encontram, assim, uma gama de oportunidades, assim, de aplicação de JR em diferentes contextos. Sobre o acesso a JR, dentro de Gravataí, como foi vinculado pelo tribunal, que o oferecimento da JR e depois para trabalhar especialmente com o Juizado da Infância e Juventude, então a gente trabalhava a partir do momento que já era instaurado o processo. E dentro daquele caso, então, a juíza que também fez o curso, né, a pedido do tribunal, ela fazia a indicação e passava, então, para esses facilitadores agendarem o atendimento e darem prosseguimento dentro do pré-círculo, círculo e o pós-círculo, e documentando tudo isso. Só que essas pessoas, como eu tinha dito, elas também passaram a aplicar dentro dos seus ambientes de trabalho, dentro do seu ambiente familiar. Então, quando a gente tem a indicação, a gente conversa entre nós, facilitadores, para ver quem tem a disponibilidade de atender aquele caso. O mesmo também acontece de forma contrária, da pessoa se sentir necessitada de um auxílio referente a essa horizontalidade, né, de ser ouvida, de conseguir, seja o fortalecimento, ou seja, a solução de um conflito, ela também pode vir até esses facilitadores, né, e fazer o pedido para que seja atendido. Então, a gente sempre atende de duas pessoas, né, 2 facilitadores, por uma questão assim de maior organização e melhor visão de todo aquele contexto que é apresentado dentro do círculo. Então, essa pessoa faz o pedido, seja aqui dentro do judiciário, a gente faz um encaminhamento, só que daí já não via judicial, assim, pelo cartório, né, para poder perguntar sobre, ou até mesmo pelo Sejusc, e depois a gente faz o encaminhamento, então, para que ela seja atendida da melhor forma pelos facilitadores. Então a pessoa teve algum problema dentro da família, dentro da escola, mesmo um caso que ela sofreu, alguma coisa assim, ela pode procurar o Sejusc, o sistema judiciário, fazer esse pedido, essa abordagem, para que os facilitadores vão até lá. No caso, se for processual, seria válido ter uma oitiva antes, com o menor, por exemplo, ou não ter essa oitiva, já fosse feito direto o JR, e igual você falou, os procedimentos, né? A pessoa já tem que saber que ela vai passar por etapas, né? Um pré-círculo, né? Daí eu queria ver como funciona, e vocês duas poderiam falar sobre isso, o círculo, e tem o pós-círculo também, né? Uhum. Na questão dessa divisão de pré-círculo, né? Entrar em contato, então, com essas pessoas que envolvidas nesse conflito ou que queiram, né, ser atendidos pelo Círculo de Paz, né? Então, a gente explica tudo como é que vai acontecer, o procedimento todo, né? Até para a questão de criar um ambiente seguro para que essa pessoa se sinta à vontade de poder expor aquilo que pensa, da forma que pensa. E, ao mesmo tempo, também, dependendo do caso, dependendo da técnica que for aplicada, perguntar para essa pessoa quem que ela gostaria que participasse do círculo, trazer outras pessoas que possam também contribuir com esse conforto, com esse ambiente seguro para ajudar nessa solução.
Depois disso, então, há o círculo, né, com pré-agendamento entre as pessoas, há o círculo, não necessariamente um único círculo, dependendo do caso, principalmente os conflitivos, acabam que são feitos outros círculos, né, mas sempre obedecendo uma questão de regras, assim, né, em que a gente tem que colocar para essa pessoa algumas tarefas que ela tenha que desenvolver, né, como se fosse parte de um processo, né, até chegar ao outro círculo. Aí a averiguação, se realmente aquilo foi cumprido, se não, né, se tem vindo numa crescente positiva, e depois, caso essa pessoa tenha realmente contemplado todas essas etapas, essas tarefas, né, dentro daquilo que a gente propôs nos círculos, então é feito o pós-círculo, né, até para entender das partes o quanto foi benéfico, né, benéfica a participação dentro desse processo. Não sei se a Gláucia também quer contribuir com alguma percepção, né? Eu penso. A gente... as pessoas participam de pré-círculos ou de pré-encontros, no caso, quando a gente aplica a conferência de grupo familiar, e aí as pessoas se reúnem, né, reúnem as pessoas no encontro, e elas trazem outras pessoas para participar, assim, e aí quando elas indicam essas outras pessoas, nós também precisamos conversar individualmente com essa pessoa para também explicar, né, como que é o processo, se ela quer participar, qual que é a percepção, que ela não está indo participar como testemunha, né, mas como um apoiador, como alguém que está ali para auxiliar no diálogo, né. Então, e aí se faz o encontro entre todas as pessoas e elas constroem um termo de consenso, né, uma construção que elas fazem. Esse termo é mandado para homologação, é mandado para manifestação do Ministério Público, aí depois para homologação judicial pela juíza do Sejusc, ou quando é processual, muitas vezes ele volta para ser homologado lá pela vara de origem, né? E aí a gente faz um monitoramento, né, que são outros encontros, seja, às vezes por telefone, né, em caso, por exemplo, que a pessoa tem que reparar um valor financeiro lá, muitas vezes é um monitoramento, a gente pega, liga para a pessoa, liga para a vítima, e aí, tá dando certo, não tá dando, ou faz o encontro novamente. Em geral, quando envolve relações mais continuadas, família e tal, a gente precisa de mais encontros presenciais, porque são muitos assuntos, e a convivência é muito próxima. Então, cada caso vai delimitando mais ou menos o modo como, ou das necessidades que vão sendo trazidas para serem atendidas também. Né? E como a Cibele falou, o Sejusc funciona no setor pré-processual, processual e setor de cidadania. Então, qualquer pessoa pode procurar o Sejusc no setor pré-processual para solicitar a prática restaurativa, para solicitar a justiça restaurativa. E também pode ser encaminhado pela rede, ou pode ser encaminhada via, aqui no caso ProAjude, via pedido processual também. Né? Acho que é isso. Acho bem importante a Gláucia lembrar da rede, né? Eu falei, Caxias do Sul, a comunidade inteira respira JR, né? Então, a rede encaminha, todo mundo encaminha. Então, é um processo interdisciplinar, como disse a Cibele, como disse a Gláucia. Se toda a rede de proteção estiver funcionando com esse pensamento do restaurativo e não do punitivo, né, em questões processuais ou pré-processuais, né, eu acho que fica muito mais fácil o andamento. Então, se eu tenho uma rede que sabe que funciona no município JR com excelência, que ela pode contar, e ela vê aspectos positivos nisso, né, a cabeça dela está preparada para isso também, eu acho que funciona muito mais do que só o judiciário estar ali na sua limitação, né? Porque eu vejo, assim, em Caxias do Sul, achei incrível, porque a rede inteira está preparada. Então, o conselho faz o trabalho e já encaminha, o Ministério Público faz o trabalho e encaminha, e não passa nem proitiva do menor, por exemplo. Ele já agenda direto os círculos, né, já faz o pré-círculo, porque daí não precisa passar pela oitiva, que ele vai ser punido às vezes já, para depois ir para círculo. Acredita-se, não sei, a meu ver, não tinha nem a justificativa, não sei se isso acontece em Gravataí ou em Ponta Grossa, né, mas seria uma opção da rede estar tão fortalecida que ela já sabe orientar as pessoas também, né, e a rede, quando a gente fala, é uma rede como um todo, né,
desde o Ministério Público, Defensoria, o Judiciário, a própria delegacia, porque eu achei muito interessante, e é uma coisa que a gente tem muito medo, é a relação da violência doméstica trabalhada no JR. Né? Porque a mulher sempre tem aquele medo absurdo do seu agressor, né? Com toda validez, né? Porque geralmente, se não são agressões físicas, são psicológicas, são morais, são ameaças de morte, e de repente você está com o seu agressor ali dentro do círculo, é bem complicado, né? E até mesmo quem foi assaltado. Eu lembro uma vez uma mulher que a gente atendeu, o medo dela era estar diante do adolescente. Ela tinha medo. Né? Então, como isso seria feito? Como a pessoa, nessa situação, ela poderia chegar no Sejus, pedir esse auxílio, ou a rede encaminhar ela dessa forma, como o Ponta Grossa está fazendo com violência doméstica. Eu achei isso fantástico. Eu acho que é uma oportunidade de agressor também ouvir a vítima, o que ele faz com ela todo dia, porque às vezes ele não acha que ele está cometendo violência. Isso foi uma coisa que a gente abordou no dia que a gente falou sobre gênero, do agressor não saber que ele comete violência. E a gente acaba descobrindo que ele sofria violência, né? Que a JR tem muito disso, né? Não sei, porque daí é aí onde ela difere da mediação, por exemplo, acredito eu, não sei. É uma visão que eu tenho, assim, de pouco que eu trabalhei com JR, né, por exemplo. Uhum. Eu concordo, assim, com a sua maneira de pensar, né? Realmente, quando todas as entidades, né, todos os órgãos estão mais coesos, assim, da maneira como utilizar-se da JR, funciona de uma forma muito mais orgânica, né? Mais harmônica todo o processo. Quando eu tive em Caxias, eu aqui por estar no Rio Grande do Sul e ter participado da implantação em 2016, naquele momento, como era tudo muito novo, né, até mesmo a resolução, né, da própria JR aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ir a vários lugares e um deles foi Caxias. E realmente, a questão da organização de Caxias é diferente, diferente até de Porto Alegre. Porque lá eles tinham um espaço para poder fazer os atendimentos, eles tinham contato direto com todas as pessoas que participavam da rede, uma rede maior, né, com a parte do Ministério Público, parte da Defensoria, né? Aqui em Gravataí a gente já não tem o mesmo apoio, digamos assim, né? A gente fez indicação para que defensores, promotores participassem da JR, e, no entanto, isso não aconteceu. Então, a gente se apoia muito mais nas pessoas da própria rede, como o Conselho Tutelar, os psicólogos, nós tivemos também diretores de escola, pedagogos que participavam do nosso curso de formação e hoje são facilitadores, né? Eu sei também que tem, por exemplo, o pessoal de São Leopoldo, também é bem ativo aqui, né? Inclusive já com promotores, então depende muito do lugar, mas Gravataí eu acredito que, na minha opinião, ainda falta um engajamento maior, assim, do Ministério Público e da Defensoria para poder auxiliar todo esse processo para que não se torne algo litigante, assim, não venha a nascer um processo, sim, a solucionar e evitar, né, o surgimento dessa demanda processual, né? Sim, acho que é imprescindível esse diálogo interinstitucional, todo mundo trabalhando na mesma perspectiva, né? Porque já ouvi que tem outros lugares que aquilo que a equipe constrói junto com as pessoas via justiça restaurativa não é homologado pelo juiz porque ele não concorda. Entende? Isso não pode acontecer, é uma construção das pessoas, né? Então, esse diálogo interinstitucional, sempre na mesma perspectiva, ele é necessário para você desenvolver, né, e você trabalhar dessa forma. Em Ponta Grossa aconteceu um movimento interessante, porque o Sejus foi criado e foi implantado em meados de 2014, começou a funcionar, né? E aí começou um problema, assim, uma questão da rede entender que nós estávamos roubando os casos deles, né? E começou um relacionamento assim meio truncado. E aí a gente sentou, não, pera lá, né? O Sejus é uma coisa nova, as pessoas não sabem o que é isso, né? Elas precisam conhecer, a gente precisa explicar.
né? E a gente precisa harmonizar, como a Sibeli falou, harmonizar também esse trabalho. Então, existia aí o plano municipal de socioeducação que precisava ser reescrito, porque não tinha sido aprovado, e aí assim o município não ganhava verba. Então, nós começamos a nos engajar nas reuniões de rede para reconstruir esse plano de socioeducação. E aí que a gente foi discutindo fluxos de atendimento, o que cada um faz, o que não faz, eles saberem o que o Sejusc faz, né? A gente saber mais o que eles fazem, de que forma que a gente trabalha junto. Então, eles se valem dos nossos projetos e a gente se vale dos deles. E aí a gente foi construindo alguma coisa que todo mundo ganha, né? Aí todo mundo ganha, a gente não está numa disputa, está todo mundo ganhando. E tem serviços que a gente, enquanto Sejusc, não tem como oferecer para a pessoa, porque a gente precisa da rede, porque todas as instituições têm o viés da incompletude institucional. Nenhuma instituição sozinha dá conta de oferecer e atender todas as demandas que os usuários têm. Então, você precisa se somar aos serviços que você tem no município. E a gente se entende como mais um ponto da rede. A escola também é mais um ponto da rede, né? Então, nós todos somos responsáveis também por movimentar essa rede. E foi o movimento que a gente fez. E aí participou todo mundo, né? Defensoria Pública, Ministério Público, a assistência social, a saúde, a cultura, mais assistência social que das políticas públicas que mais participou, a educação também, para construir alguma coisa no plano da socioeducação, mas que teve como resultado também a gente poder amarrar um pouco mais esse trabalho em rede, porque aí a gente se conheceu, a gente soube o que cada um faz também, para poder somar os serviços, né? Eu tinha comentado com a Carline até que quanto mais a gente conhecer os projetos, quanto mais a gente conhecer o serviço e falar sobre isso, mais as pessoas podem procurar, mais a rede pode auxiliar, é aquilo. Enquanto tiver a rede de proteção fortalecida, tudo acontece. Então, a gente consegue ter o Sejusc funcionando, achei muito legal, Sibeli, não sabia que tinha Sejusc no Rio Grande do Sul, olha que absurdo que chega a ignorância da pessoa aqui. A gente só está mergulhado dentro do Paraná, a gente parece que fica nessa bolha e esquece, né, que tem o resto e que Sejusc é nacional, né, na realidade. Então, eu tenho algum problema, não preciso ser até dentro do judiciário, tá com problema na minha família, a gente não está conversando legal, está com vários apontamentos que gerou mágoas, uma traição que de repente descobriram, aquele rolo danado de família. A gente pode ir no Sejusc, lá em Ponta Grossa, pode ir lá em Gravataí e pedir uma JR, né? Que seria essa JR? Um círculo de paz, que as pessoas vão poder conversar, né? Que ninguém vai sair de lá, como fala, vitimizado, ou o agressor vai deixar de ser agressor, a vítima vai deixar de ser vítima, né? Mas que as partes podem se ouvir e se entender. Eu posso fazer esse pensamento. Também posso pensar como, talvez, mãe de uma parte, ou uma parte que é a vítima da agressão de violência doméstica, fazer um pedido também, que eu possa ser atendida nos círculos de paz, daí ter a noção das pessoas que vão me auxiliar, né? E que vão conversar comigo também, vão poder me apoiar no círculo. Então, tudo isso vai estar garantido dentro de uma justiça restaurativa, que é diferente da mediação, que a gente vai só discutir alguns problemas. Mas na JR a gente vai falar até de emoções. É isso? Seria mais ou menos isso para quem está ouvindo a gente e quem vai ouvir, né, mais para frente, saber certinho por que eu vou usar JR, por que eu vou usar JR e não mediação, por que eu vou usar JR e não deixar processo acontecer, né, porque daí tem aquela função punitiva, a função restaurativa, né? Então, a gente tem que se deixar bem pontuado. Posso usar JR antes da medida socioeducativa, posso usar em caso de violência doméstica, posso usar em relação de conflitos familiares, posso usar num grupo de amigos, posso usar dentro da escola, principalmente, por algumas discussões dentro da escola. JR vai em tudo nisso. Com certeza. Até acho que depois que você já foi picado pelo bichinho da JR, é viciante, assim, porque depois que você participa dos círculos restaurativos, você percebe que existe uma energia diferente no lugar, né? É um lugar em que você consegue ter uma comunicação não violenta, é um lugar de exercício de respeito, é um lugar de exercício de reflexão, de você conseguir parar para ouvir o outro, tirar aquele aspecto simplesmente punitivo e sim mais humanitário.
exercitar a sua compaixão. Na verdade, a gente está falando de uma técnica que era lá do passado, em que se juntavam as pessoas da comunidade para discutir sobre um assunto e dar o direcionamento daquele assunto, né? Mas não só com aquelas pessoas, aquelas entidades, né, de alto escalão, né? São as pessoas como um todo, mesmo. Todo mundo tem voz, né? Assim como a Gláucia colocou também, a questão da horizontalidade, isso é fundamental, né? E você parar para ouvir com respeito a outra pessoa. E se fez o que fez, existe um motivo, existe um porquê, existe algo que levou a pessoa a fazer, falar daquela forma, e que às vezes a gente só sabe julgar e não para analisar o porquê que ela fez aquilo, né? E quando você participa do círculo restaurativo, é engraçado que um círculo só, dificilmente a gente consegue abordar todos os aspectos, porque vão surgindo tantas coisas ricas, tantas formas de pensar diferentes, e que quando a gente trabalha, pelo menos aqui dentro do GIGE, né, a gente trabalha com os casos, assim, a gente faz vários círculos, porque vão trazendo tantas coisas, tantas demandas, assim, que nem faziam parte do conflito em si, mas que vem cada vez mais fazendo com que as pessoas cresçam, se desenvolvam, né, emocionalmente, psiquicamente, né, em conseguir praticar a empatia, né, e melhorar o convívio com as outras pessoas e até consigo, né. A gente sempre finaliza, assim, a gente está indo para o fim já, a gente sempre finaliza o podcast falando de um filme bem bacana, para que as pessoas entendam mais ou menos, assim, um pouquinho do que é esse processo, assim, essa horizontalidade, essa conversa, esse ouvir, a escutativa, né? Isso é muito comum da gente falar da escutativa dentro do JR, o objeto da palavra. Daí eu estava falando para a Carlinhos, sementes podres é uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu amei aquele filme, apesar de ser dentro da escola. É aquela situação das partes serem ouvidas, serem escutadas no seu momento certo, trazendo a sua realidade, o que se passa com eles. E aí, vocês têm uma dica de filme aí para o pessoal poder assistir, poder entender um pouquinho como funciona, talvez, um círculo de paz? O círculo, não exatamente. O que eu pensei agora foi no filme que se chama Em Minha Terra, que retrata a história real da transição da África do Sul, do apartheid para a democracia, e eles fizeram isso com tribunais comunitários, né, presididos por um bispo, Desmond Tutu, e aí eles iam até as comunidades, né, das vítimas, e as vítimas iam lá, davam seu depoimento, a comunidade assistia, e os ofensores, eles tinham que explicar aquilo lá que eles tinham feito, reconhecer o que eles tinham feito, associando isso a uma questão de crime político, né? Porque se tinha a ideia, e aí tem uma parte muito interessante no filme, em que vem muitos jornalistas de fora para documentar aquela situação que estava acontecendo na África do Sul, inédito, né? E aí o jornalista norte-americano questiona uma moradora local, e ele pergunta assim, mas como assim essas pessoas, elas contam o que elas fizeram e fica por isso mesmo? E aí vocês perdoam e acabou, né? Tem que, né, enfim, tem que ser um tribunal de Nuremberg, sei lá. E aí uma moradora local, ela diz assim, olha, depois que tudo isso acabar, as pessoas não vão poder comprar uma passagem e mudar de país. Nós vamos ter que conviver. E como a gente quer que seja essa convivência? E aí toda a literatura vai apontando, e ela participou e foi muito responsável por isso ter acontecido, que isso trouxe uma reprovação moral ao que se tinha feito anteriormente. E isso permitiu também que muitos corpos pudessem ter sido encontrados, né? Porque você está naquela lógica de acusação, defesa e tal, muita coisa vai ficar. E isso foi muito importante para as vítimas conseguirem elaborar aquela situação e seguir em frente. Então, não é exatamente a prática como a gente imagina esse filme, mas ele traz esses princípios que são muito particulares e são muito reconhecidos na cultura local deles, né? Que tem o Ubuntu, enfim. Então, eu indicaria esse filme que se chama Em Minha Terra, que retrata a história da África do Sul. Enquanto vocês falavam aí, me veio um filme aqui e uma leitura sobre ele,
A gente convive com criança, né? E eu gosto de filmes infantis. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Monstros S.A. Já assistiram? Mostra, né, que dentro daquela ideia, o ideal do filme era os monstros aterrorizarem, né? E aí tem um momento que a criança invade ali o espaço dos monstros e eles entenderam que o que realmente faz produzir energia é o sorriso das crianças. Eu vejo JR nesse filme, porque a gente anda numa linha querendo punir pessoas, querendo fazer as coisas por costume, sendo que a solução é o sorriso da criança gera muito mais energia. Que é a resolução do conflito de uma forma mais inteligente, atendendo a necessidade. Porque, ó, você que está ouvindo a gente já entendeu que a pessoa que está ali, ó, a pessoa que cometeu o delito, né? Você como vítima, ela não vai sair sem uma responsabilidade do fato cometido. Então, você entendeu agora que ela vai se responsabilizar perante o ato dela cometido. O que a gente vai mudar agora é que você vai ser protagonista nessa ação. Você vai ter a força de dizer o que você sente, como você sentiu, vai ter a força de olhar para o agressor e poder se representar, entendeu? Então, eu acho que foi muito importante a gente explanar isso. Eu abro para as meninas, se vocês quiserem colocar algo a mais, que vocês sintam ser interessante, mas para mim foi colocado aqui pontos totalmente relevantes que trouxe clareza sobre um assunto totalmente necessário para o momento que a gente tem vivido. O meu filme, na verdade, foi a indicação da Angélica, né, que foi Escritores da Liberdade. Eu me identifiquei em vários aspectos, não só como a própria protagonista, né, como professora, que já fui, mas assim como aluna, que eternamente sou. De você realmente acreditar naquilo que você tem dentro de si, entender a sua missão, seja ela de propagar o bem, de fazer o bem, levar uma palavra amiga e permanecer fiel aos seus valores, né? Não deixar que as pessoas deturpem os seus pensamentos e queiram te impedir de realizar as coisas. JR, a gente fala, realmente é algo muito bonito, mas existe ainda muitas pessoas que não provaram, né, das benesses da JR e têm um olhar crítico e muitas vezes deturpado daquilo que realmente é, né? Então, eu acredito que o filme traz muito isso, assim, de você realmente acreditar numa melhora, acreditar em algo muito maior e não se deixar corromper assim por aquilo que as pessoas dizem, porque o benefício ele vem às vezes não na grandiosidade que a gente gostaria, mas a gente também não tem noção do quanto a gente consegue impactar as vidas das outras pessoas, né? Talvez para a gente tem um objetivo, tem algo assim muito bem traçado na nossa cabeça que a gente quer alcançar. Só que cada pessoa interpreta a situação de uma forma, então para ela pode ter uma grandiosidade muito maior do que aquilo que a gente pensa, né? Então, para mim, a questão da perseverança, assim, é carro-chefe. Meninas, então a gente vai finalizar. Agradeço demais a participação de vocês. Gláucia, agradeço por demais, foi um prazer te conhecer. A Mari, né, deu uma ótima indicação, ela falou muito bem de você. A Mari foi a minha instrutora de JR aqui, adoro ela, mande um grande abraço para ela. Sibeli, uma saudade enorme de você, faz muito tempo que a gente não se vê. Quero ouvir ainda, porque, gente, todo mundo sabe que a Sibeli toca, né? Ela canta, ela dá show, ela é vocalista de banda de rock, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Então, assim, é uma delícia ouvir a Sibeli tocar, cantar, né? Ela sabe que a gente ficou pouco tempo em Maringá juntas, mas é uma amizade duradoura, gosto muito do trabalho dela, hoje admiro um pouco mais dela, né? Então, agradeço demais a participação. Carline, minha parceira. Nos meus círculos sempre era, né, tinha sempre uma musiquinha, né? A gente fez uma música, inclusive aqui na JR do Rio Grande do Sul, existe uma música tema, né? Vocês podem procurar, vocês vão achar os The Judges, né, que são um grupo de juízes que executaram a música. Então, o JR também tem muita música legal. Eu vou buscar essa música.
Essa eu vou. Carline, então, manda aí qual que é o nosso próximo assunto. Então, daqui a alguns dias, né, nós estaremos gravando aí com vocês o tema. Estou pegando aqui. Espera aí. Perdi aqui, Angélica, o nosso próximo tema. Espera aí que a gente corta e coloca. Essa parte a gente corta, viu, Sibeli? Igual essa parte perdida. Boa, vamos falar de música, então. Música Que não pode tá ser combinado. da próxima vez, tô aí. Não, tem que anotar a tua música, porque eu vou usar um pedacinho dela no final da edição, olha. Se é música de JR, eu vou usar um pedacinho. Vai ser bem legal, acho que vai ser bem diferente. Inclusive, já que vai cortar mesmo, eu vou até contar outra coisa. Aqui quando a Keiprani esteve aqui dando curso pra gente e tal, né? O Dr. Leoberto, que é o juiz, né, que sempre mediou tudo isso, né, o acontecimento de tudo isso, o Dr. Leoberto Brancher pegou e me convidou, porque daí a juíza que eu estagiava na época, que é quem eu trabalho hoje, ela falou assim, olha, a minha estagiária, ela canta e tal, né, ela vai participar do curso, não quer aproveitar? Ele falou assim, claro! Menina, depois disso, todas as vezes que tinha qualquer evento ligado assim, a JR, tudo, me convidavam para tocar e cantar. Aí acabei levando para dentro dos círculos restaurativos, assim, sempre com parcerias ali. E o pessoal sempre ficava esperando o momento da musiquinha. Muito legal. Uma delícia. Aqui eu fiz alguns círculos, eu vou fazer propaganda. Sejusc de União da Vitória, o pessoal precisou de JR, escola, violência doméstica, infância, relações na família. União da Vitória é top. O juiz daqui, ele auxilia muito na JR, a gente trabalha ali dentro do Sejusc, tem o pessoal do Sejusc que já faz esses encaminhamentos. Aqui a União da Vitória é muito forte, né? E é aquilo que vocês falaram, parte da rede, parte do magistrado, do promotor, nosso promotor também é muito bom, nosso juiz da criminal também é fantástico, trabalha essa relação da violência doméstica. Então, assim, a gente tem um grupo muito bacana aqui. Então, o pessoal de União da Vitória, às vezes até de Porto União, porque a gente é separado pela linha de trem aqui, né? 2 estados juntos, 2 municípios juntos. Então, se precisar de apoio nesse sistema, procure o JR, procure o Sejusc de União da Vitória, que o pessoal aqui atende muito bem, é show demais. Acho que Ponta Grossa também, né, Glaucio? Aí é muito show também. Fantástico. Lembrou, Carlinhos? Me achei. Obrigada aí. Então, vamos lá. O nosso próximo tema para o nosso podcast, que será gravado aí daqui a alguns dias, e a gente conta com a presença de vocês, olha só, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre os crimes na internet. Olha só, a gente tem ouvido falar muito sobre essa questão de fake news, muitas outras coisas, que a gente vai poder conversar um pouco mais, esclarecendo esse assunto pela ótica do direito, né, Angélica? Isso aí, vamos lá, pessoal. Teve dúvida nesse assunto? Manda mensaginha para nós, manda para a Carline, manda para mim, manda para todo mundo, tem que chegar na gente para a gente poder debater. Meninas, beijo, show, obrigada, até mais. Ouçam lá nosso podcast no Spotify depois. Até mais. Obrigada. Tchau.